nosso primeiro assunto, né, Renata? A gente falou na abertura aqui, o Corinthians já teve essa bomba aí no fim da semana passada, essa dívida milionária com o Jusilei. E aí ontem, mano, eu cheguei a dizer o seguinte, tem que ver como é que não está essa fila do guichê, porque agora vai começar a brotar uma ação atrás da outra. E não é que aconteceu? Olha aí, vamos colocar na tela? Agora o Jonatas, o mano, que mal passou pelo Corinthians, fez 2 acertos com o clube no momento da saída e o Corinthians não arcou com nada dos acordos estipulados. Foram 9 jogos, 1 gol marcado, 381 minutos em campo. E hoje é uma dívida aí que gira em torno de 2 milhões de reais. Ô, mano, é uma bola de neve, hein? Golzinho caro esse, hein? Nossa senhora, marcou um golzinho, custou 2 milhões para os cofres do Corinthians. Mas isso prova, Calheiros, o quanto tem sido incompetente a administração do Andrei Sanches. Tá ridículo, Calheiros, tá ridículo. E ainda mais esses jogadores que têm algum montante para receber com relação ao Corinthians, agora é a hora de começarem os processos, agora é a hora de começarem a executar tudo. Porque o Corinthians está muito próximo de colocar a mão no dinheiro que vai entrar nos cofres aí com relação à venda do Pedrinho. E agora esse dinheiro ele vai ser praticamente interceptado no ar. Ele, se bobear, não vai nem chegar a bater na conta do Corinthians. Vai praticamente arremeter, ele vai bater ali e vai sair. Então o negócio é o seguinte, cara. O Corinthians ele tá passando por maus lençóis, viu, Calheiros? O Corinthians ele tá realmente numa situação financeira patética e ridícula. Ele faz acordos, ele não cumpre. Aí depois desse acordo ele volta para a justiça. O Corinthians tem que pagar juros em cima de um novo acordo. Ele também estipula uma nova meta, também não cumpre. Tá um par de dinheiro, Calheiros. Para não usar um termo mais pesado pro horário, o Corinthians tá um par de dinheiro internamente. Ô, mano, e aí você falou que o gol é caro, e é caro mesmo, porque ó, aconteceu no dia 21 de julho de 2018 e foi uma derrota. São Paulo venceu por 3-1, ele fez o único golzinho, ou seja, esse gol não valeu, inclusive, nada, muito menos a vitória naquele jogo. E a gente tem aí a arte também, porque não é só o Jonatas, a gente tem uma outra arte também mostrando quem já colocou o Corinthians na justiça. O Jusilei, 26 milhões. Empresários do Maicon, 1,3 milhão. Paulo André, 750 mil, e o Valdim do Futsal, 700 mil. E, mano, o meu medo é essa lista só aumentar, porque as notícias que a gente vem trazendo do Corinthians, elas são alarmantes. Ah, Renata, vou te falar, você tem total razão, hein? O Corinthians é uma caixa de Pandora. Se você abrir uma frestinha da caixa, vai sair um vampiro, vai sair o demônio, vai sair tudo ali de dentro. É inadmissível uma administração ser tão incompetente como o Andrés tem sido. O Andrés que teve fundamental importância naquele processo todo de reformulação do Corinthians, quando o Corinthians caiu para a Série B, era um processo que o Corinthians já vinha se apodrecendo internamente há muito tempo. Ele teve total mérito até colocar o time na mão do Mário Gobi, que venceu a Libertadores e o Mundial. Porém, com a construção da Arena, com essas extravagâncias financeiras que o Corinthians tem feito, o Andrés está conseguindo acabar com tudo de bom que ele fez na primeira gestão. A torcida do Corinthians está com raiva do Andrés. E olha o detalhe, Paulo Lima, eu abri aqui, né, a notícia publicada no site Meu Timão. E é interessante, porque no ato da rescisão, Paulo Lima, lá em janeiro de 2019, houve o primeiro acordo. E nesse primeiro acordo ficou estabelecido que o jogador, né, receberia R$900 mil no dia 10 de março de 2019 e 5 parcelas no valor de R$180 mil nos meses seguintes, né? Abril, maio, junho e julho, e agosto de 2019. Sabe quanto? Quanto que o Corinthians pagou desse acordo? 0. Aí houve um segundo acordo, claro, já respeitando os juros daquele período. E aí houve uma inflacionada. A parcela de 180 passou para 191.500 cada a serem pagos de março a dezembro de 2020. Ou seja, março de 2020. Sabe quanto que o Corinthians pagou? Nada, Paulo Lima. Aí é que eu te pergunto, a gente está vendo a realidade do Cruzeiro, que ganhou a fama, ou plantou, né, essa situação, de ficar conhecido no mercado como um clube caloteiro. Eu não consigo, nesse perfil, encontrar outro adjetivo para o Corinthians, Paulo Lima. E tem um critério, né? Quando a gente vê o Flamengo com camisa estampada com grandes patrocinadores, na manga, na sola da chuteira, na ponta da orelha, na testa, na faixa do vizinho, você fala, pô, é um time que tem credibilidade financeira. Palmas para a administração do Flamengo. O Corinthians é tão grande e a administração não dá ao Corinthians essa reciprocidade de um grande patrocinador. Peraí, como é que eu vou associar minha marca a esse time? Tá brincadeira. Como é que eu vou estampar minha marca num time que tem A, B, C, D devendo a todo mundo?
Aí complica, né? Se você não tem um respaldo financeiro, se você não tem um nome bem do popular, um nome limpo na prática, o cara não vai querer investir no seu clube de jeito nenhum. A consequência está aí. Gente, jogador de futsal. E o que o Calheiros trouxe não é novidade. O que acontece? O cara faz um acordo e não paga, aí aquele processo que estava na justiça passa lá para dezembro de 2027. Aí o cara, quando volta, diz, peraí, mas eu devia 15. Não, tudo bem, você devia 15 em 2020. Nós estamos fazendo o processo em 2027, você está devendo agora 52. Mas como? Juros e correção monetária, meu amigo. E a gente sabe, e convivemos aqui no dia a dia com ex-jogadores que têm processos contra os clubes, que vão para a mesa dos devidos tribunais trabalhistas, chegam lá, o advogado do clube assim, olha, infelizmente nós não temos como cumprir o compromisso. Mas como? Vimos aqui para resolver, e aí esse processo que era para decidir hoje, ele vai para o fim da fila, porque o cara do tribunal não quer nem saber aquilo tudo que está andando, ele vai colocando na frente. Consequentemente, a dívida vai só crescendo, 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 e o Corinthians está caminhando, não quero ser tão enfático, mas está caminhando para um processo, exagerar, dizer como o Cruzeiro, mas pode estar muito perto para descer essa ribanceira e cair nesse fosso de má administração, como o Mano falou, e a gente está vendo aí. Infelizmente. E, mano, eu acho que o que salta os olhos dos clubes nesse momento é a questão da FIFA, né? Porque o Cruzeiro já vai começar o Campeonato Brasileiro com menos 6 pontos. E a partir do momento que não só o Corinthians, mas como outros clubes também, a gente vem trazendo notícias durante esse momento de pandemia de muitos clubes que estão sendo processados, num momento bem difícil. E eu acho que preocupa também o Corinthians essa questão, ou deveria preocupar, porque a punição ela pode ser severa. E a FIFA, inclusive, já divulgou que colocou mais funcionários para trabalharem nesse setor para agilizar esses processos. Inclusive, Renata, o Corinthians está correndo contra o tempo. O Corinthians está esperando cair o dinheiro do Pedrinho ainda essa semana para que ele possa quitar, primeiro, uma dívida com o Montevideo Wanderers. O Corinthians ele tem até dia 22, próxima segunda-feira, para pagar $1 milhão, que é referente a uma parcela vencida já de junho do ano passado. O Corinthians já tem uma outra parcela vencida em dezembro do ano passado e tem uma próxima parcela que vai vencer agora no final deste mês também. Mas a parcela que está sendo julgada pela FIFA é a parcela referente ao ano passado na metade do ano. Se o Corinthians não pagar esse $1 milhão para o Montevideo Wanderers, o Corinthians vai ser, primeiramente, impedido de inscrever novos jogadores. Todo mundo sabe que o Corinthians está muito próximo de acertar um contrato com o Jô, a menos que algum clube árabe possa vir e atravessar o negócio, mas está tudo muito bem encaminhado entre Corinthians e Jô. Se o Corinthians não pagar o Montevideo Wanderers até dia 22, aí próxima segunda-feira, o Corinthians estará impedido de inscrever novos jogadores para o decorrer da temporada. E aí, como é que fica, Andrei Sanches? Não, e o Jô está muito perto, como você lembrou, mano. E o Corinthians definiu a contratação do Léo Natel, jogador revelado na base do São Paulo, mas não registrou ainda o contrato. Ou seja, já tem um acordo, já tem um acerto com o jogador, mas se isso acontecer de fato, se o Corinthians for penalizado por essa pendência com o Montevideo Wanderers, não pode sequer registrar o Natel. E é uma situação que, independentemente aqui da dificuldade que a gente acompanha do Corinthians, é uma situação que, com certeza, Paulo Lima, que você falou agora há pouco, arranha muito a imagem do clube no mercado publicitário, no mercado para você associar um patrocinador. Enfim, é preocupante e, ao mesmo tempo, é triste. A gente gostaria de estar falando aqui, nesse momento que já é gravíssimo de pandemia, que já gera uma ansiedade muito grande, a gente queria estar levando para o torcedor do Corinthians outras informações e outras notícias, mas o cenário é esse, Paulo Lima. A gente está vendo brotar, surgir, cada dia, problemas que o próprio Corinthians se enfiou. E eu estou lendo aqui que a nossa produção colocou aqui o seguinte, que o volante Ederson, que saiu do Cruzeiro e que não recebia há 3 meses, foi para o Corinthians e também não recebe. Quer dizer, é tão louco. Como é que você tira um cara de um clube que está endividado, vem para o Corinthians até sem valor nenhum de troca, né, financeiro para o clube devedor, que é no caso do Corinthians, e esse cara também não recebe. Olha, Calheiros, é um caminho. O futebol brasileiro vive esse momento de transformação, esse momento de até certo ponto, de encontrar um novo rumo, e a primeira coisa que tem que fazer é rever as finanças. Deixar de pensar nos absurdos que se paga a X, Y, Z, a jogador A, a jogador B, a jogador C, e tentar manter uma unidade financeira para que os clubes voltem a ter o seu superávit, para que voltem a ter a sua caixa de equilíbrio. Só pensar em contratar, como o Corinthians fez no último ano, na administração Andrei Sanches, se não me engano, quase 30 jogadores foram contratados e pequeno percentual deu certo no clube,
Aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito, o cara sai e não recebe. Jogador do futsal, gente. Esporte amador, pedindo R$700 mil. Inacreditável. Quer dizer, nem no futsal, nem no esporte amador, o Corinthians conseguiu ter um segmento, uma organização para colocar as suas contas em dias. O jogador do futsal, gente, não é o esporte que dá visibilidade ao Corinthians, né? É a situação muito complicada do Corinthians, a gente atualiza então para você. Hoje a gente teve a notícia do Jonatas e tem também o Jusilei, anterior, Michael, Paulo André e Valdim. E o medo é que essa lista ela só aumente e é muito complicado, porque no meio de uma pandemia, mano, a gente tem a questão técnica, física, tática, onde os clubes não estão treinando, o futebol paulista ainda não foi autorizado a retomar os treinos, tem a questão financeira, que se não está jogando, não está recebendo, e ainda tem a questão de tudo isso que a gente está vendo, de clubes, de jogadores, que já colocaram o Corinthians na justiça. A situação, ela é muito complicada, e eu queria saber para você, se você vê alguma luz no final do túnel, e como poderia o Corinthians se livrar de todos esses problemas. Então, Renata, a luz, que teoricamente será uma dose de morfina para o Corinthians, é essa grana que vai entrar no Pedrinho, mas é só. Porque quando acabar esse dinheiro do Pedrinho, porque o Corinthians ele tem uma série de atrasados aí com o elenco, tanto com relação a FGTS, férias, salários, tem essas dívidas trabalhistas, que por mais que elas possam ser parceladas, como é a dívida do Corinthians com o J. Malucelli, mas são situações na qual o Corinthians vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar isso daí. E é um cenário realmente pavoroso. Porque a gente está falando de um campeonato que teremos um calendário achatado. Ou seja, teremos possivelmente partidas acontecendo de 48 horas em 48 horas. O Corinthians ele até pode ter um bom time, se bem treinado, para brigar ali no meio da tabela. Mas o elenco do Corinthians é fraco. Se o Corinthians perder algumas peças-chave dentro desse elenco, ele não tem peça de reposição. Ele não tem. Então, um elenco que é fraco, diante de um campeonato que vai acontecer com calendário achatado, acontecendo jogos de 48 horas em 48 horas, e sem a presença de público, porque a torcida do Corinthians, em muitas oportunidades, ela ajudou o time a vencer jogos, empurrando o time, apoiando, enfim. Não teremos esse cenário esse ano. Então as forças elas tendem a se igualar. O Corinthians ele corre riscos no Campeonato Brasileiro, sim. Tem muita gente que acaba subestimando essa situação, fala, não, rebaixamento é um negócio que não vai acontecer, tem muito time ruim no campeonato. Gente, um time grande, quando ele está muito próximo da zona de rebaixamento, ele afunda mais rápido do que um time pequeno. Ele afunda mais rápido porque é uma situação nova, é uma pressão diferente. Então o Corinthians é bom abrir os olhos sim nesse Campeonato Brasileiro, viu?